Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a todos os nossos amigos que nos assistem e primeiro queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo, deixassem um like e se inscrevessem no nosso canal no YouTube. Acessassem o nosso grupo no WhatsApp também através do link que vai ficar na descrição. Bem, hoje eu trouxe para vocês um assunto, como reza o tema do vídeo, o livro que todo evangélico, católico ou qualquer outro religioso deveria rasgar da Bíblia. Que livro é esse? Bem, a princípio eu queria trazer alguns fatos documentais, né? Eu estou aqui na minha mão, tenho aqui comigo um catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo é edições Loyola, ela é revisada de acordo com o texto original latim. E aqui atrás tem uma declaração do Papa João Paulo II. E a partir desse catecismo, eu vou selecionar algumas declarações para nós analisarmos hoje. E a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é com relação à mudança da lei de Deus que o mundo cristão hoje apresenta e diz que foi feita por Cristo. Eu vou ler apenas um texto que se encontra nas nossas Bíblias, no livro de Daniel. O livro de Daniel, capítulo 7. Eu estou usando a Bíblia Ferreira de Almeida Corrigida, fiel ao texto original. Veja o que diz o livro de Daniel, capítulo 7. O versículo 25 diz assim, ó. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, falando de um poder que a Bíblia chama de ponta pequena ou de chifre pequeno, um poder antagônico à vontade de Deus. Diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, ele destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Veja, o capítulo 7 de Daniel, versículo 25, diz que um poder faria isso, mudaria a lei de Deus e os tempos. Então, quando nos é dito pelo mundo cristão que Jesus mudou a lei ou aboliu a lei, eu tenho um problema porque esse texto de Daniel 7,25 não está se referindo a Cristo, está falando de um poder que era contra a vontade de Deus. E eu queria ler um trecho aqui do catecismo, é na página 566, e o título é A Vida em Cristo, os 10 Mandamentos. E eu queria ler aqui sobre o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre o sábado, ok? E eu vou ler assim, diz o seguinte, ó. Eles colocam aqui terceiro mandamento, mas na verdade é o quarto. Eles dizem assim, o terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O sétimo dia é o sábado, repouso absoluto e honra do Senhor. Êxodo 31, 15. A propósito dele, a Escritura faz memória da criação, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles contém. Mas repousou no sétimo dia, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. E eles seguem dizendo, no dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e com braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Deuteronômio 5,15. E a Igreja Católica segue dizendo ainda, Deus confiou o sábado a Israel para que ele pudesse guardá-lo em sinal de aliança inquebrantável. O sábado é, para o Senhor, certamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra de criação e de suas ações salvíficas em favor de Israel. Não diz que o sábado era, diz que o sábado é. Só que eles seguem dizendo e as coisas vão começando a se encaixar. O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus retomou o fôlego no sétimo dia, Êxodo 31, 17, também o homem deve folgar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, retomem o fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma pausa. É um dia de protesto contra a escravidão do trabalho e o culto ao dinheiro.
Quem está dizendo isso, querido amigo, é a Igreja Católica Apostólica Romana, que por sorte foi a primeira igreja a existir no mundo. Todas as igrejas que existem hoje, evangélicas, elas, grosso modo, procederam do catolicismo. Na página seguinte, a Igreja Católica segue dizendo: o Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado, mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Dá-nos com autoridade sua autêntica interpretação. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Movido por compaixão, Cristo se permite no dia de sábado fazer o bem de preferência ao mal, salvar uma vida de preferência matar. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Eu vou avançar para terminar aqui o quesito do catecismo. No segundo parágrafo diz o seguinte: o dia do Senhor. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas diz aqui assim, ó, o dia do Senhor. E eu vou seguir lendo. Diz assim, ó: este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Salmos 117, 24. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Marcos 16, 2. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo para os cristãos. Se ele tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Dies Dominique, ou o domingo. De acordo com a Igreja Católica, Jesus tornou o domingo, por causa de sua ressurreição, o dia do Senhor. De acordo com a Igreja Católica. Mas veja a sinceridade deles no que eles dizem no terceiro parágrafo. Veja a sinceridade deles. Diz assim, ó, presta atenção. Reunimos-nos todos no dia do sol. Ó, a Igreja Católica diz que nós nos reunimos no dia do sol. Qual é o dia do sol? Eles seguem dizendo, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Então veja, a própria Igreja Católica afirma categoricamente que o domingo é o dia do sol e que Jesus nunca anulou o sábado e que sábado é o dia do Senhor das Misericórdias. Isso é um documento da Santa Igreja. E a Igreja afirma que a Igreja se reúne no domingo, dia do sol, por convicção da Igreja. Sendo a Igreja Católica a primeira igreja a ser estabelecida, todas as pessoas que se reúnem para a santificação do domingo fazem com base aos critérios e ditames da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Mas nós vamos avançar. Eu não sei se vocês conhecem, Moody foi um dos pregadores mais eloquentes que a Igreja protestante teve. E muitos teólogos hoje, nas suas universidades, nos seus estudos, usam muitos os livros de Moody, citações de Moody. Veja o que Moody escreveu. Moody era um pregador da Igreja Batista. Meu querido amigo, se você é da Igreja Batista, você precisa conhecer a história de sua igreja. Veja o que esse pastor, pregador zeloso, escreveu sobre o que nós estamos conversando hoje. Ele diz assim no seu livro sobre os 10 mandamentos: o homem pode discutir o quanto quiser sobre outras partes da Bíblia, mas nunca encontrei alguém que honestamente pudesse encontrar erros nos 10 mandamentos. Moody dizendo, ele segue dizendo mais assim, ó, os fiéis podem fazer pouco do doador da lei e rejeitar a quem os livrou da maldição da lei, mas não podem admitir que os 10 mandamentos mas não podem deixar de admitir que os 10 mandamentos estão certos. Moody diz em seu livro, olha, pregador da Igreja Batista, homem zeloso, ele diz que os 10 mandamentos estão certos e que não é possível encontrar erro neles. E o quarto mandamento dos 10 manda santificar o sábado. Mas tem outro pregador também muito famoso. Eu queria agora falar com os meus amigos da Igreja Metodista. Eu fui metodista,
durante a minha caminhada cristã, o início da minha conversão. John Wesley fundou a Igreja Metodista. E se muitos wesleyanos hoje seguissem aquilo que de fato o seu verdadeiro líder pregou, talvez não teriam preconceito com relação à lei de Deus, que os metodistas alegam que foi abolido. John Wesley diz o seguinte: as ordenanças que eram contra nós, o Senhor as anulou, pregando-as na cruz. Isso é fato. Jesus aboliu as ordenanças que eram contra nós na cruz do Calvário. Mas ele nunca anulou os 10 mandamentos. John Wesley, fundador da Igreja Metodista. Tem outro que você certamente já ouviu dizer ou conhece. John Calvin, ou João Calvino, homem zeloso e que criou o calvinismo. E ele diz o seguinte: não poderíamos imaginar que a vinda de Cristo nos libertaria da autoridade da lei. John Calvino diz: é impossível imaginar que a vinda de Cristo nos libertaria da autoridade da lei, pois ela é a regra de uma vida santa e deve ser tão eterna quanto a própria justiça de Deus. João Calvino diz que a lei de Deus deve ser eterna quanto a justiça de Deus. Eu trouxe outro famoso, vocês devem conhecer, Allan Kardec, é espírita. Se tiver algum espírita me assistindo, eu recomendo que leia sobre um dos mentores do movimento espiritualista. Veja o que Allan Kardec escreve sobre Deus e sua lei. A lei de Deus é eterna, imutável, como o próprio Deus. Queridos, quando nós precisamos conhecer alguma verdade com relação ao Evangelho, a Bíblia nos recomenda: perguntai às veredas antigas qual é o bom caminho e andai nele. Então nós estamos fazendo uma viagem e pegando autoridades do mundo cristão para nos darem uma ideia de o que eles pensavam com relação à lei de Deus. E qual é o livro então que todos os cristãos deveriam rasgar? Eu tenho aqui a minha Bíblia e eu queria abrir com vocês o livro de Salmos. Todas as pessoas que alegam que Jesus Cristo aboliu a lei de Deus, na sua sinceridade, deveriam rasgar o livro de Salmos da sua Bíblia. E eu vou explicar por quê. O Salmos capítulo 1, que é o começo, versículo 1, veja o que a Bíblia fala. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 2, nós encontramos um problema, porque a lei de Deus foi abolida segundo o mundo evangélico, segundo o mundo católico, segundo o mundo protestante agora. O versículo 2 ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista não disse que o varão aventurado ou feliz meditou na lei do Senhor, diz que medita dia e noite. Como que um ser humano, um cristão, um servo de Deus vai meditar numa coisa que deixou de ter valor? Veja, o Salmo 119 é um salmo enorme. Ele tem 178 versículos. O Salmo 119 tem 178 versículos. Eu não acredito que o salmista usou 178 versículos para falar de uma coisa que não tem validade. O Salmo 119 só fala da validade da lei de Deus, da autenticidade da lei de Deus e da eternidade da lei de Deus. Daniel 7,25 diz que um poder mudaria a lei de Deus. E esse poder não pode ser Cristo, porque esse poder era contra os santos do Altíssimo e falaria contra o Deus do céu. Se, querido amigo, você que é batista e a sua igreja hoje não guarda a lei de Deus porque diz que foi abolida, então você está com problemas e precisa conhecer a história da tua igreja. Querido metodista, se você acha que Cristo aboliu a lei, então você precisa perguntar a John Wesley, que é o fundador do metodismo. Meus irmãos calvinistas, vocês precisam de ver o que Calvino escreveu sobre a lei de Deus. Meus amigos espíritas, vocês precisam entender o que Allan Kardec escreveu sobre a imutabilidade da lei de Deus.
Meus amigos católicos, vocês precisam ler o vosso catecismo e entender o que nele reza com relação à lei de Deus, os mandamentos de Deus e a santificação do sábado. Que Deus em Cristo nos dê humildade de coração para entendermos a vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu temo pelos irmãos da minha fé que estão indo pela mesma direção, dizendo que não é possível obedecer à lei de Deus, que somente Cristo poderia obedecer à lei de Deus, levando assim a possibilidade de anularmos a lei de Deus porque ela não é autêntica ou ela não é possível obediência. Que Deus nos ajude e nos fortaleça pela sua graça e sua infinita misericórdia, pelo poder que há no sangue de Jesus e na cruz do Calvário, nós guardarmos a lei de Deus e obedecermos os seus mandamentos. Eu quero terminar esta reflexão lendo com vocês o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 9. Porque Paulo nos diz, livro de Hebreus, capítulo 8, perdão, o apóstolo Paulo nos diz sobre a lei de Deus e veja quão importante ele escreve no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 8, versículo 10, Paulo nos diz o seguinte: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará mais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. A diferença da antiga aliança é que a lei de Deus, os 10 mandamentos, era escrito em tábuas de pedra. E na nova aliança, Deus agora coloca ela na nossa mente e no nosso coração. Apocalipse capítulo 13 diz que Satanás tentará colocar o selo da besta na mão direita ou na testa. E Deus também quer colocar o selo dele, que é através de sua lei, na nossa mente e no nosso coração. Cabe a nós voluntariamente escolhermos se aceitaremos o selo de Deus ou o selo da besta. Que Deus nos abençoe.